Amém. Queria agradecer em primeiro lugar a cada pessoa que está nos visitando nessa noite. Seja muito bem-vindo aqui, louvado seja o Senhor por sua vida. E a gente está aqui, agora vocês podem ir, tchau. Que bênção, que bênção. Queria agradecer a Deus mais uma vez por você que está aqui. E queria, assim, você talvez está vindo aqui pela primeira vez e está acostumado a ver só um pastor falando domingo à noite e tudo mais. Mas aqui o que nós estamos fazendo é fruto de um direcionamento, um discernimento do Espírito de Deus para nós, enquanto PIB do Vale, onde nós temos aprendido a ler a Bíblia comunitariamente, porque entendemos que o Evangelho nos foi dado numa relação. Logo, o seu olhar precisa ser feito numa relação, por isso há um esforço. Você vê que alguns aqui falam mais e outros falam menos, e a gente às vezes não consegue combinar tudo, e muitas vezes não combina nada, e aí a gente fica aqui, e agora vai, não vai, mas a questão toda é um testemunho. O que a gente quer fazer aqui da frente? Testemunhar que a vida de fé é uma vida em relação. Não existe vida de fé individualmente. A vida acontece numa família, a vida foi gerada numa família, foi pensada numa família, e ela deságua na família, e ela tem como propósito eterno a família. Amém? Por isso esse esforço aqui. Nós temos meditado sobre essa adoção de Deus, onde essa adoção ela é irrevogável, ela é inegociável. A adoção de Deus na nossa vida como filhos, ela é irrevogável e inegociável. A tal ponto, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes, durante muito tempo, a gente se equivocou nas ênfases. Por exemplo, não estou dizendo que estávamos errados, não é isso que quero dizer, mas eu quero dizer que a gente precisa transcender isso. Por exemplo, a igreja tem um ministério da salvação ou da reconciliação? Quem é que salva? A igreja ou Jesus? Jesus. Agora, quem convoca as pessoas para a reconciliação com Cristo? E em Cristo? A igreja. Então, a igreja não tem o ministério da salvação. O ministério da igreja é da reconciliação. Está lá no versículo temático, mote dos embaixadores do rei. Que vos reconcilieis, no finalzinho, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, é um reconciliamento, é um voltar ao conselho de Deus, onde a vida acontece, e onde a vida acontece é na família. Por exemplo, alguém está condenado ao inferno porque não foi salva? Eu vou fazer a pergunta de novo. Tem alguém condenado ao inferno porque não foi salva por Jesus? Vou fazer a pergunta de forma diferente. O sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro? Sim ou não? Sim. Alguém precisa fazer alguma coisa para ser salva, ou tudo que a pessoa precisava fazer para ser salva, Cristo fez no lugar dela? Então, vou voltar à pergunta original. Alguém está condenado ao lago de fogo e enxofre porque faltou salvação para ela? Porque a salvação não veio? Porque a salvação não foi até ela? Não. Não. Alguém está condenada porque Deus não a adotou como filha de Deus? Não. Não. Ninguém está condenado porque não foi adotado como filho de Deus. A condenação vem porque, tendo sido salvo por Cristo Jesus, não quis se sujeitar ao propósito pelo qual Deus a salvou. E Deus a salvou para viver em família, para ser servida numa mesa em família.
Deus a salvou para que ela pudesse habitar em família e ser um sacrifício em favor dela, tal qual o primogênito. Só que nós nos ocupamos muitas vezes, domingo à noite, em ensinar para as pessoas a serem o quê? Salvas. E não a ensinar as pessoas em ser famílias. Em não ensinar as pessoas a viver o conselho pelo qual Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas para que nós vivêssemos em família. E Ele enviou o Seu Filho para que, por meio da salvação do Seu Filho, tudo fosse convergido nele, de maneira que Ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos. O propósito todo é a reconciliação de tudo na pessoa de Cristo Jesus. Isso, meu irmão, é inegociável. Isso é inegociável. Você não veio para cá e Deus não trouxe. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você veio pensando que você só ia num culto assim, tá. Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus até esse lugar. Não para você aprender a ser salvo. Você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus a esse lugar para você aprender o propósito pelo qual você já foi salvo. Ele já te salvou. Ele já fez tudo que era necessário para você ser salvo. Mas você pode se rebelar a essa salvação que veio. Por isso, quem crê, mas quem não crê, já está condenado. Crê no quê? Na adoção. E crê, irmãos, guarda no seu coração, crer não tem a ver com acreditar. Na cabeça da gente assim, alguém vai lá pregar os 3 passos para a salvação. Aí, se você se arrepender dos seus pecados, se você é isso, se você é aquilo, você vai ser salvo. Senhor, eu acredito no Senhor. Aí você pensa que acreditar no Senhor crer no Senhor, é um acreditar, é dar crédito. Senhor, eu acredito que o Senhor morreu, ressuscitou e vai voltar. Não, irmãos, não é isso. Crer no Evangelho é seguir. Crer no Evangelho é seguir. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, por gentileza, em João capítulo 2. João capítulo 2. João capítulo 2. Versos número 23 e 24. Versos 23, 24 e 25, por favor. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O texto está dizendo que eles o quê? Quando viram os milagres, Jesus fazendo milagres, o que eles falaram? O que eles disseram? Cremos nele. Acreditar, não, Jesus pode fazer milagres, Jesus pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Mas eles não se dispuseram em seguir a Jesus. Crer não tem a ver com acreditar não, tá, irmão? Crer tem a ver com seguir a Jesus. Você acha mesmo que o Pai enviar o Filho dele só para você assim, eu acredito ou não acredito? Se acreditei, eu estou salvo, se eu acreditei, eu estou perdido? Irmão, faça-me um favor. Nós estamos falando do Criador do Universo. Nós não estamos falando de um Zé Ruela. Nós estamos falando do Senhor do Universo, do Pai de todo, que faz todo um sacrifício em favor de uma família, em prol de uma família. Por exemplo, abra aí João capítulo 8. Verso 31, por favor. João 8, 31.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por quê? Crer tem a ver com? Permanecer. Crer tem a ver com? Aonde? Na palavra. E ser o que de Jesus? Discípulo. Discípulo. Beleza? E esses judeus, o texto está dizendo que eles haviam crido. Leia o verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Quem é que estava procurando matar Jesus? Quem eram os caras que estavam querendo matar Jesus, gente? Os caras que creram. Ó, acreditaram. Acredito. Irmão, não é isso. Então, todo esse empenho aqui é fruto de uma revelação e de uma angústia, para que as pessoas possam conhecer de fato o propósito de Deus para a vida delas e decidir se vão se rebelar a Ele ou se vão se sujeitar a Ele. Por isso, hoje, nós vamos ver uma personagem, nosso irmão Paulo, que foi adotado por Deus, foi separado por Deus e viveu durante muito tempo na ignorância. Mas desde o seu ventre, desde o ventre materno, Deus já havia separado Paulo. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Verso número 15. Gálatas 1, verso número 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Tá bom até aí. Deus havia separado Paulo desde quando? Desde quando? Paulo usa aí a primeira linguagem, desde o ventre materno, como figura histórica. Ele já havia sido separado na eternidade, mas Deus também já havia separado o apóstolo Paulo desde o ventre materno, como figura histórica circunscrita ao tempo, às estações, para que ele fosse um apóstolo aos gentios. Lembra que nós falamos, irmãos, que a adoção de Deus como filhos não visa nos deixar fofinhos, gordinhos e engraçadinhos. Que a sua vinda até aqui não visa você receber uma palavra de conforto. Até porque Deus não tem conforto. Lembra? O maior inimigo da cruz é o perseguição. O inferno. Qual é o inimigo da cruz? Poupa-te. Conforto. O conforto é o maior inimigo da cruz. Então Deus não vem trazer para nós uma palavra de conforto. Ele até nos dá uma palavra de consolo. E vamos ouvir a palavra do consolo de Deus. Abra aí João 16. João 16. Nós vamos falar do Paulo. Nós estamos conversando sobre Paulo. João 16. Veja a palavra de consolo do nosso Deus, maravilhosa. Verso 1 a 4. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus.
Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Olha a palavra de Deus, de consolo. Qual é a palavra de Deus de consolo para o nosso coração? Você vai sofrer, as coisas vão ficar fáceis para você. Não. O Saulo era um desses caras aqui. Saulo, que havia sido separado por Deus desde antes da fundação do mundo, e na história singular, singela do Paulo, Deus havia chamado Paulo para ele ser um apóstolo aos gentios. Só que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, nos permite caminharmos por caminhos que parecem assim estranhos ao propósito, o desígnio de Deus para a nossa vida. Porque fica na nossa cabeça linear o seguinte: se Deus já havia separado Paulo desde o ventre, por que Deus permitiu que o Paulo rodasse tanto e matasse tanto os filhos dele? Por que Paulo dá essa volta toda para num dia, Deus aparecer para ele, se revelar para ele e fazer ele cair do cavalo de tudo aquilo que ele acreditava e via? Irmãos, Deus, por sua graça e misericórdia, às vezes nos permite dar tantas voltas na vida, tantas voltas no mundo, tantas coisas que na nossa cabeça a gente poderia ter evitado. Mas Deus permite tudo isso, porque desde o ventre Ele já estava trabalhando em nossa vida. Tudo que o Paulo fez e o Paulo viveu serviu de ressignificação na vida dele depois que ele se tornou esse apóstolo aos gentios. Meu querido irmão, volto a dizer, Deus havia adotado Paulo. Paulo era filho de Deus desde o seu nascimento, ele era um filho de Deus, mas ele estava cego, ele estava na ignorância, ele estava sem o conhecimento do Pai, porque o verso de número 3 do capítulo 16 diz assim: farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. O que o Paulo fazia por ignorância, porque não conhecia o Pai e nem o Cristo. Quando não conhecemos o Pai e nem o Cristo, perseguimos os nossos irmãos. Quando não conhecemos o Pai e o Cristo, desprezamos e somos seletivos na escolha das nossas companhias. Quando não conhecemos ao Pai e nem o Cristo, chamamos de irmãos aqueles que se parecem conosco e fazem parte da nossa tradição. Mas quando não conhecemos o Pai e o Cristo, nós fazemos muita coisa achando que estamos agradando. Só que muitas vezes, na nossa cegueira, não percebemos que quem nós estamos perseguindo é o próprio Cristo. Contra quem nós estamos lutando é com o próprio Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia agora em Atos, e nós vamos ver isso na vida do Paulo. E aí, eu vou passar a palavra para meus irmãos. Olá, irmãos. Boa noite. A gente está ruminando, né, na palavra, e Deus está trazendo à nossa mente essas situações, esses modelos, como falamos hoje pela manhã, né, pastor, da questão do abuso. Nada está na Bíblia por acaso. A Bíblia não é um diário, e nem é um conto de fadas, e nem é um livro de, vamos ver aqui o que cai bem. Não.
A Bíblia, tudo que tem ali, tem um motivo, tem um propósito. Não é nada jogado ali ao acaso. E Saulo, a gente conhece a história de Saulo, mas a gente quer destacar alguns pontos aqui para evidenciar o que Deus quer trabalhar em nós, através do que está relatado ali sobre a vida dele. E uma coisa que me chamou a atenção, a gente falou já em outros domingos, sobre o significado, a importância e o significado do 3 na Bíblia, lá principalmente lá no Antigo Testamento. E aí a gente vê várias situações onde o 3 é destacado, não é destacado por acaso, tem um propósito. E aí, leia aí, por favor, Felipe, Lucas 2, 46, que nós vimos na semana passada sobre a questão do menino. A gente falou sobre a transição do menino para o homem maduro, para essa postura de filho maduro. Lucas 2, 46. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então, o texto coloca bem ali, com um propósito, dizendo que Jesus estava 3 dias, foi encontrado, 3 dias depois, no meio dos doutores, ensinando. E eles ficavam ali abismados, como que aquele menino de 12 anos, Homem em desenvolvimento ali, tinha menino mais não, com morreu. 12 anos, já estava lá no meio dos doutores. Agora volta lá para Atos 9, no versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Agora, a gente vê a Bíblia dizendo que Saulo passou 3 dias. Em que situação? Qual era o quadro da vida de Saulo? 3 dias cego. Aí a gente vê um contraste claro de Jesus 3 dias ensinando, transmitindo vida, e Saulo 3 dias cego, morto. Então, o que a gente precisa entender é que esses 3 dias que está se referindo a Saulo, quer dizer, Saulo estava na condição de morto. E ele precisava estar completamente morto. Por que isso? Volta para o versículo 1. Vamos lá. No versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Lembra que nós dissemos no início? Crer significa tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. Então, Paulo respirava, bufava, destilava raiva, rancor contra aqueles que seguiam Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem a quem? Porque crer significa porém, como é que está o texto aí, irmão? Pertencia ao, no caminho a gente faz o quê, gente? No caminho a gente faz o quê? Caminha, anda. Quando eu pergunto para você, você está firme? Não é se você está firme no mesmo lugar de rebelião, é se você está firme no caminho, se os seus passos estão firmes nessa caminhada comunitária. Se você está no caminho, porque a palavra de Deus conhece os filhos de Deus como aqueles que estão caminhando.
Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Paulo ficou quantos dias cego? Quantos dias Paulo ficou cego? 3 dias, objetivamente. Quanto tempo Paulo era cego? Quanto tempo Paulo era cego? Desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, Paulo não conhecia o Pai. Paulo conhecia o Deus de poder. Paulo conhecia o Deus que me resolve, o Deus dos meus negócios. Paulo conhecia o Deus da minha parentela, o Deus que cura os meus, o Deus que cuida da minha casa, o Deus que protege os meus, o Deus que guarda os meus. Paulo conhecia esse Deus, mas não conhecia o Pai Nosso. Paulo não conhecia o Pai Nosso. Paulo conhecia o Deus poderoso que resolve os meus problemas se eu clamar do jeito certo e se eu andar correto. Se eu fizer todas as coisas certas e eu clamar de forma certa, Deus cuida de mim e abençoa a mim e cuida dos meus negócios, cuida das minhas finanças, cuida dos meus filhos, não deixa nenhum dos meus filhos sofrer abuso, não deixa de nenhum dos meus filhos morrer antes do tempo. Não, ele faz tudo para me proteger. Era esse Deus que o Paulo conhecia até então. E aí, em sua viagem, quando se aproximava-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos a luz, ou nós vemos através da luz. O ser humano vê a luz ou vê através da luz? Quem está vendo a luz aqui, irmão? Você não está vendo a luz. Você está vendo tudo através da... Tanto é que se tocasse aqui uma escuridão geral, você ficaria com dificuldade de andar, porque você ia tropeçar nas coisas. Quando não somos iluminados por Cristo, nós tropeçamos no casamento, tropeçamos na criação dos nossos filhos, tropeçamos no sentido de ser igreja. Irmão, seja honesto. Quantas vezes não passou na sua cabeça que igreja é um lugar onde você vai para você ser cuidado? Que igreja é um lugar onde você vai para ouvir uma palavra de Deus para você poder enfrentar a sua semana e ser vitorioso na sua semana? Quantas vezes não passou na sua cabeça? Quantas vezes você, quando nós vamos orar, irmãos, e você ainda orou, como é que é, Felipe? Ó, Felipe aqui, ó, com a mãozinha assim, ó. Por quê? Porque na igreja para você é um lugar de você receber. Isso é cegueira. Isso é cegueira. Nós não somos pedintes. Eu nunca vi um justo, porque ele não é pedinte. Um justo pode não ter pão para comer, porque o último pão dele, ele repartiu. Aleluia, irmão. Amém, irmão? Porque ele não é pedinte. Ele é um depósito. Você está entendendo? Você está entendendo em nome de Jesus? Aí, a luz, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, o que dizia? O que dizia? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Mas Saulo estava perseguindo a Jesus? Estava ou não estava, irmão? Paulo estava perseguindo a Jesus?
Paulo estava perseguindo a Jesus ou a igreja? Hã? Paulo estava perseguindo a Jesus ou a igreja, irmão? Quem Paulo estava perseguindo, irmão? Fala aí agora. Vamos ver se você ainda está cego. Quem Paulo estava perseguindo, irmão? Hã? Quem Paulo estava perseguindo? Fala sem medo, irmão. Gegreza. Quem Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo a Cristo. Porque na nossa cabeça, irmão, na nossa cabeça desavisada, Jesus é uma pessoa e a igreja é outra pessoa. Mas no Evangelho, Jesus e a igreja é a mesma pessoa. Então, quando você persegue a igreja, você está perseguindo quem? A Jesus. Então, guarda aí. Guarda aí. Se quando alguém persegue a igreja, está perseguindo a Jesus, quando alguém rejeita a comunhão com a igreja, está rejeitando a comunhão com quem? Quando alguém diz assim, eu amo Deus e tal, mas não ama seu irmão, na verdade você está dizendo que Deus é um grande o quê? Mentiroso, porque quem diz que ama a Deus, que não vê e aborrece o seu irmão, despreza o seu irmão, faz de Deus um grande mentiroso, porque Deus, em Cristo Jesus, somos um nele como igreja. Amém, irmãos? Então, desprezar essa caminhada, irmão, é desprezar o Cristo, né? E eu não estou falando só essa caminhada aqui, mas estou falando da caminhada que Deus te envia também a irmãos. Há irmãos que nós vamos ver aqui, que parece assim, não é possível esse cara ser filho de Deus, ser meu irmão. Olhou para mim, pastor? Hã? Não é possível. Por quê? Saulo, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. E aí o Felipe, manda ver aí, Felipe, que agora está na tua mão. Vamos continuar lendo aqui, então. Isso. Tá no 9, né? Não. 6. 6, que está na sua aí que você tinha falado. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Vou repetir aqui o 5. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele perguntou, eu sou Jesus. Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Primeiro contato do cara com Jesus. Jesus fez assim, fofinho, lindinho, o que você quer? Foi isso, irmão? Vim aqui para abençoar seus negócios, suas finanças. Foi isso, irmão? Não, porque a adoção de Deus, ela é irrevogável, ela é inegociável, mas ela é para cumprir um propósito à mesa. Irmãos, eu quero trazer a memória dos irmãos que quem é Saulo não é uma pessoa na aparência qualquer. Vamos botar que ele é um pós-doutorado na conversa com Deus Todo-Poderoso. Empresário. Ele era empresário, não era um pós-doutorado assim, intelectual só não. O cara era arrojado, empresário também, fazedor de tendas. Era uma pessoa que fazia acontecia e que agia pelo direito. Então eu posso dar carteirada em qualquer um aqui. Só que esse movimento que Jesus faz e aparece à luz e fala com ele, por que tu me persegues? Fala, eu sou Jesus. O interessante é que Jesus já vai e dá uma direção e um sentido para ele. Ele não fica, Paulo, fica aqui num cantinho, que não sei o quê, que eu vou aqui cuidar de você. Porque se vocês, irmãos, lembrarem, a gente vai mais para frente aqui, mas eu quero ir na frente e voltar. Quando Ananias vai questionar o Senhor por que ele tem que falar com Saulo,
Jesus fala assim, Obrigado. Quero pegar no versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aí agora a gente volta lá no versículo 5 e 6. Jesus fala, levante-se, entre na cidade, então ele dá uma direção. Alguém lhe dirá o que você deve fazer, e ele dá um sentido. Ele dá uma direção e dá um sentido. E aí os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, e é que o Senhor fala com Ananias. A gente vai entrar nesse ponto aqui, mas eu quero voltar um pouquinho. Os irmãos lembram que alguns domingos atrás a gente estava falando sobre como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó apareceu para Moisés? E os irmãos lembram como que era a conversa? De questionamento. Deus mostrou o início, meio e fim. Deu uma direção e um sentido. Mas Moisés, Senhor, a gente até brincou, algumas pessoas brincam comigo, não posso mais falar que é difícil. Mas não é isso. Porque Deus, quem está falando com... É Ele que está falando. E aí Moisés, sempre questionando, mais isso, mais aquilo, porque Moisés não queria se repartir. Só que nesse mesmo... E Moisés, se a gente for lembrar, ele não tinha tanta coisa assim para... autoridade, entre aspas, para falar com Deus, para questionar Deus. Só que Saulo estava perseguindo Cristo, e Cristo encontra com ele. E não tem questionamento. Ele pega, levanta, com as pessoas que estavam com ele ali, e vai em direção a Damasco, para a casa de Judas. Então Deus dá uma direção e um sentido. Qual é a nossa primeira atitude? O pensamento, mas a gente começa a botar questionamentos. Mas quem está falando é o dono de tudo. E nós estamos nele e ele está em nós. Se ele está falando, vamos lá e fazer. Felipe, é maneiro o que você está falando. Porque assim, quem está cego, quem se encontrou com Jesus e se viu cego, não ousa mais questionar uma orientação, uma direção dele. Mas quem se encontra com Jesus e ainda não se viu cego, vive a questionar a direção e orientação dele. Eu vou repetir para você entender. Quando você encontra com Jesus e você é iluminado por essa luz, você se vê cego. E se você se viu cego, você não ousa mais questionar o que ele está te orientando e te mandando fazer. Você vai, você se sujeita. Mas quem se encontra com Jesus, mas ainda não viu que tudo que vivia e cria sobre ele era, na verdade, infantil e era, na verdade, esterco, porque é isso que Paulo fala, considerei tudo como esterco. Depois que eu encontrei com Jesus, vi tudo que eu pensava sobre a vida, sobre Deus, tão banal, que eu abandonei tudo e me segui. Quem se encontra com Jesus e se vê cego, não ousa mais questionar a orientação e a direção dele para a vida. Vai e se sujeita. Amém, irmão? Quem se encontra com Jesus é intenso. Amém. A gente estava conversando ali atrás, não deu para escorrer muito, mas a gente vai meditando dentro disso que a gente está falando, e eu quero mostrar com os irmãos, nesse sentido, um outro exemplo. Mas antes de falar desse exemplo, quem se encontra com Cristo é intenso, não tem 30%. Por que a gente não trata o outro como irmão? E eu não estou falando do irmão Loiane aqui, que a gente convive junto. Estou falando de pessoas que quem a gente não quer estar perto. Por que a gente toma as decisões, aqui eu vou, aqui eu não vou? Eu até brinquei lá no gabinete, é laranja seleta. Tu fica selecionando, botando aqui, é maçã, né? Não sei.
Tem a fruta que é seleta. É laranja. Laranja. Mas os irmãos entenderam. É o pessoal 30 anos para baixo. Ah, não, mas até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Tem uma pessoa que estava conversando comigo, a gente conversando sobre um pastor que normalmente a gente acompanha muito e a gente consegue partilhar da vida e a gente vê a intensidade com que ele faz as coisas. E é uma pessoa que encarnou esse espírito de família, de comunhão e que coloca pessoas dentro de casa. Aí a pessoa falou assim, mas isso aí é só para ele, a gente não precisa ser tão assim. Como que não precisa ser tão assim? Como que Saulo não dá a sua vida intensamente? Porque a gente fica brincando com Deus, a gente fala assim, Deus, vamos negociar aqui, eu te dou 60%, para assim, não ficar no meio a meio, te dou 60%. Os outros 40% fica aqui comigo. É a mente do dizimista. Como é que o dizimista pensa? O dizimista pensa assim, tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Vou dar 10% daquilo que é dele e 90% eu faço o que eu quiser. Isso é corrupção, irmão. Tudo é dele. Nós partilhamos e comunicamos tudo porque tudo é dele. Eu não faço o que eu quero com os outros 90%, porque tudo pertence a ele. Eu não paguei uma taxa do culto. Não tem quando você vai num culto, quando você vai lá no culto na pizzaria, que tem lá um cover artístico, e que no final, o que o garçom te cobra? O que o dono do estabelecimento te cobra? 10% do garçom. Aí você vai dizer, mas o garçom não me atendeu direito. Não me atendeu direito. Tem um montão de gente que vem para a igreja dizimar com esse coração. O culto hoje não foi legal, não gostei hoje do louvor, não gostei disso, não sei o quê, não sei o que lá. Não vou dar os 10%. Isso é um corrupto, irmão. Isso é um corrupto, você entende isso? Estou batendo esse papo aqui de forma aberta, porque isso é corrupto. Você está se corrompendo e achando que está abafando. Isso não é de Deus, não existe esse 10%, 20%, 30%. Nós somos inteiramente do Senhor e tudo que nós administramos com essa mente do Senhor. Posso voltar aqui no 3? Pode. Nós vamos chegar no 3. Está entendendo o porquê que Saulo precisava morrer completamente? Amém. Por exemplo, isso que o pastor acabou de falar aqui. Hoje, quando a gente conversa aí, né, no mercado, no ônibus, a gente encontra várias pessoas que elas analisaram do seu ponto de vista e elas julgam que a igreja não é, como é que fala? Não é digna da presença dela. A igreja não é digna da presença dela. Aí como que ela traduz isso? A igreja no meu tempo, pastor, eu já ouvi muito isso. A igreja no meu tempo era muito rígida. Aí outra, você escuta de outra assim, a igreja hoje está muito, qualquer um vai para a igreja, qualquer coisa, babá, né? Assim, de vez em quando você faz assim, pastor. Estou imitando aqui. Acontece, irmão, isso assim acontece. É assim que o pessoal me vê, assim? A pessoa, ela, e aí fala essa fala que o pastor acabou de falar. Não, eu estou muito bem com Deus, mas eu só não vou à igreja. Eu só não vou lá. Mas eu ando muito bem com a igreja. E aí ainda se põe numa condição de vítima do negócio. Porque fulano fez isso, a instituição fez isso, não sei quem fez isso. Só que, aí a gente vai olhar aqui para... Aí eu peguei aqui, né, eu lembrei de Nicodemos, quando o senhor estava falando da questão de crer. Nicodemos chega lá para Jesus e fala assim, mestre, está aqui, ó, João 3. Ele veio a Jesus e falou, mestre, nós sabemos que o que o senhor ensina é da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tais sinais miraculosos
se Deus não estiver com ele. Aí ele está falando assim, poxa, eu até acreditei que o Senhor é de Deus. Só que ele, diferente de Saulo, ele não fez o quê? Ele não se sujeitou. Ele não morreu completamente. Saulo morreu. O exemplo que eu queria dar sobre essa intensidade de você ficar parcelando as coisas que você faz, os discípulos pescando, e aí Jesus aparece e fala assim, pesca lá, aí eles ficam na dúvida. Não sei se os irmãos lembram disso, está lá em João. Só que tem uma segunda pesca, com um milagre. Jesus está na praia, eles não sabem que é Jesus, tá, irmãos? Jesus está na praia. Aí Jesus grita, vocês têm algo aí para comer? Vocês têm algo aí para dar? De peixe? Aí não. Aí ele fala assim, joga do lado direito a rede. No primeiro exemplo, eles ficam questionando e não executam logo em seguida. Então eles estão cegos. Só que no segundo exemplo, eles ouvem uma voz. Jesus está a 90 metros do barco, na praia. Eles ouvem a voz do Senhor. E aí Pedro já joga a rede de uma vez. Jesus já está ressurreto. E aí Pedro já joga a rede. E depois João fala assim, é Jesus. E aí Pedro pula na água e vai correndo para ver Jesus. E Jesus está com o peixe sobre brasas, pão e um pouco de vinho. A gente não sabe de onde que ele tirou, mas ele está lá com aquela provisão. E aí ele pergunta se tinha algo para comer, não porque ele estava com fome. Porque no texto está bem explícito que ele tinha lá peixe sobre brasas, um pouco de pão e um pouco de vinho. Mas para criar uma relação. Mas qual é o ponto que eu queria chegar? No primeiro momento, os discípulos estão cegos. Só que no segundo momento, eles ouvem uma voz e agem. Quantas vezes a gente está aqui, irmãos, e a gente vai conversando, a gente vai percebendo, e aí Deus fala conosco, e aí a gente sempre fica botando essa coisa, não, mas eu entendo que isso é de Deus, mas eu fico assim meio retraído. Não, comunhão, mas hoje eu não vou não, porque eu já trabalhei muito, porque eu já fui para o meu emprego. Só que o que eu quero frisar, irmãos, é intensidade. E aí, quando você achar que você está se doando muito, preocupe-se, medite e peça ao Senhor para sondar o seu coração. É lindo isso. Olha o texto, irmão. Vamos voltar para o verso número 7. Volta lá para o verso número 7. Olha como é que o texto vai guiando a gente para isso que o Felipe está falando aí. Vai. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Vai. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Segura aí. Quem se vê cego quando encontrou-se com Jesus, deixa ser conduzido pela mão até onde Deus direcionou a vida dele. Eu vou repetir. Quem se enxergou cego no encontro com Jesus que teve, vai se deixar ser conduzido pela mão ao lugar que Deus direcionou a vida dele, o lugar que Deus tem para a vida dele. Entende? A gente tem separado lá, tem um grupo de irmãos que tem chegado aqui em nossa comunidade, a gente tem estudado. Deus tem pego cada pessoa que tem se deixado ser conduzida, porque quando se encontrou com Jesus, viu que estava sendo cega, e Deus está conduzindo essas pessoas para o lugar que Ele direcionou a vida delas. Há muita gente que não se deixa conduzir porque ainda acha que vê, mas não consegue perceber que está cego. Porque, irmãos, qual é uma das evidências que a cegueira saiu de você? A nova consciência da paternidade de Deus,
Deus passa a não ser mais propriedade minha. Família não passa a ser mais aquilo que cabe na minha casa e que está dentro da minha parentela. Família é todos aqueles agora que o Pai me envia como irmão mais velho até a direção deles. Amém, irmãos? Gente que se vê cega, olha de novo, irmãos, olha o verso seguinte. Isso? Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Uma pessoa que quando se encontra com Jesus e se vê cega, o que Paulo faz? O que Paulo faz? Por 3 dias, faz o quê? O que ele fez, irmão? Só lê o texto aí, não precisa adivinhar não. Não comeu, nem bebeu. O que Paulo faz? Eu não me alimento de mais nada que eu conhecia até então. Agora eu vou deixar, eu só vou comer daquilo que o Pai colocar à mesa para me alimentar. Ele não alimenta mais a sua mente, a sua alma com aquilo que era velho, com aquilo que ele sabia, ele se quebranta. Paulo passa ali quebrantado. Paulo passa ali se quebrantando. Há muita gente que ouve o que Deus coloca à mesa, mas continua comendo o que o velho sempre ensinou para ele. O que a velha maneira sempre ensinou, o que o mundo sempre ensinou. Não, pastor, mas tem isso. Eu vou parar de fazer isso. Viu só? Pegou, viu? Que o Elton faz bullying. Entendeu? Tem isso, tem aquilo outro, meu irmão, mas o Evangelho está falando isso. É essa a direção do Evangelho, é esse o sentido do Evangelho, é isso aqui. Às vezes, irmãos, a pessoa senta lá assim para conversar com a gente, pastor, eu queria saber, não sei o que, irmão, olha, a palavra de Deus é assim, assim. Não, que irmão? Concordo não. Nós estamos em que lugar? Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo do Evangelho, nós só estamos aqui por causa do Evangelho, não é porque você acha, ou eu acho, ou outro acha, é por causa do Evangelho. Quem nesse encontro se vê cego, não se alimenta daquilo que antes flertava com o seu estômago, com o seu ego, com os seus apetites carnais. Agora ele vai se alimentar daquilo que o Pai colocar à mesa para ele. E o Pai tem colocado aqui à mesa que nós somos família, que nós somos um povo, que nós somos irmãos e que somos enviados aos nossos irmãos, que a vida não funciona ao redor de mim, que a vida não tem como propósito salvar a mim, a vida tem como propósito enviar a mim em favor dos meus irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá, no verso 10, vai. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar a impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Vamos lá, irmãos. O Senhor aparece para Ananias numa visão. E vai lá e fala assim, aí o Ananias responde como crente. Ananias responde como crente, certo? O que Ananias fala? Eis-me aqui, Senhor. Só que a missão era kamikaze. Vai. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Irmão, se coloca no contexto de Ananias. Dava para acreditar que o Paulo seria convertido? 3 dias depois. 3 dias só. Dá para acreditar isso? Imagina, alguém chega aí, vou falar da época que eu não lembro mais os nomes dos atuais. Alguém chega e fala assim, aí, Osama Bin Laden está aí. Te chamou para ir lá na casa dele. Ananias. Tu ir, irmão. O cara explode
O cara explode tudo, irmão. Aí tu ia lá. É mais ou menos o seguinte, é isso aí, mais ou menos você entender, era para onde o Espírito Santo, na visão, estava enviando Ananias. Vai lá na casa do Osama Bin Laden, que ele agora é meu. Aí, Ananias, é sério? É isso mesmo, Senhor? Porque olha só, Deus, talvez, por que a gente faz isso, né? Talvez o Senhor está meio desavisado. Eu vou falar para o Senhor o currículo dele. Irmãos, quantas vezes Deus te manda fazer uma coisa e você apresenta o currículo de alguém que Deus está te enviando até ela? Ou como se você apresentasse para Deus aquilo que talvez ele não saiba que está acontecendo. Poxa, Senhor, está vendo o que está acontecendo aqui, eu acho que se o Senhor me ouvisse. Aí o verso seguinte diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmão, eu acho que foi aí que Ananias fez assim. Porque quando chegou na parte assim, ele vai sofrer? Agora eu vou lá. Claro que não foi isso, não. Mas Deus já tinha revelado para Ananias o que ia ser para a vida de Paulo, e o Ananias fala para o Paulo o que ia ser o propósito. Irmãos, Deus nos separou para sofrermos angústias de parto, até que Cristo seja formado em todos. Todo cristão terá angústia. Ele vai sofrer, irmãos, a angústia da dor e do sofrimento em favor de quem ama. Não há cristão que não sofra a dor da angústia por amar uma pessoa e querer ver o Cristo formado nela. Todo cristão, ele vai sofrer angústia de parto. Por isso, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, como é que o Saulo é tratado por Ananias? Como? Meu querido, Ananias, depois que recebeu a revelação a respeito de quem era Saulo, como é que Ananias passa a olhar para ele? Irmão, como é que Ananias começa a tratar Saulo? Como irmão. Você está recebendo uma revelação de Deus. Não tem aquele chefe, não tem aquele funcionário lá que trabalha com você, não tem aquelas pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho. Elas são tuas irmãs, teus irmãos. Você foi enviado a eles para revelar esse amor do Pai. Você foi enviado a eles para revelar esse amor do nosso Pai. Só que isso vai te colocar num lugar de sofrimento, porque muitos deles não parecem teus irmãos, pela ignorância que há neles. Muitos deles vão te tratar como inimigos deles, porque eles não conhecem o Pai que você conhece. Mas depois que o Pai revelou a você a identidade deles, não cabe mais a mim e a você não tratá-los e não chamá-los como irmãos. Por isso, você que veio aqui visitar nessa noite, eu quero dizer, em nome de Jesus, que você não é um visitante. Você é um irmão nosso. Você é filho do nosso Pai. E o nosso Pai te adotou e te enviou para parte da família dele que está aqui nessa noite. Amém? E aí, irmãos, qual é a evidência de que Paulo realmente fica cheio do Espírito Santo? Olha o verso de número 17 mesmo. Então Ananias foi,
entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, Paulo falou em línguas? Não. Paulo profetizou? Não. O que Paulo passou a ver? Qual é a maior evidência que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando a nova consciência do Pai faz ela olhar para todas as pessoas como irmã e irmãos e sabe que ela está sendo enviada como responsável por ser um instrumento do cuidado e do amor e da revelação de Deus à vida delas. A maior evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo é ela se ver enviada em favor dos seus irmãos que estão aonde ela convive, aonde ela anda e aonde Deus enviou ela. Não está em falar em línguas, não está em profetizar, está em olhar para as pessoas com esse olhar do Pai. Você entende isso, irmão? Você quer saber se realmente você está cheio do Espírito Santo? Se você olhar para o lado e você não se vê responsável por essa pessoa que está do seu lado, quem está à frente, quem atrás, você está vazio do Espírito Santo de Deus. Mas se você olhar para o lado, para onde você, seja o lugar que você esteja, você olhar para o lado e a pessoa que você está olhando, você for tomado de um senso de responsabilidade, de revelar o amor e a graça de Deus a essa pessoa, saiba que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, irmão? O nosso Pai nos adotou, mas não para que a nossa vida funcione à nossa maneira. O nosso Pai nos adotou para que a gente fosse enviado aos nossos irmãos com essa nova consciência da paternidade de Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ter encontrado no seu coração um coração que se quebrante a esse espírito do Pai adotante, em nome de Jesus. Amém.